Bom dia, tarde, noite. Vamos para mais um roteiro em vídeo do Laboratório de Física Geral. Hoje a gente vai fazer a sexta prática de pêndulo simples. Bom, o que a gente precisa saber para começar a prática, né? Basicamente, de como o período de um pêndulo se comporta como função do comprimento L desse pêndulo, né? Então, da teoria de física, né, da parte de oscilações, você tem essa relação matemática entre o período de um pêndulo e o comprimento dele. Para a gente entender melhor esses parâmetros, vamos dar uma olhadinha aqui nesse link do FET. Está aberta aqui a simulação do FET. Temos aqui uma massa pendurada por uma cordinha aqui sem massa, né? Em que a gente vai dar um ângulo de amplitude aqui para esse pêndulo, soltar e esse pêndulo vai começar a oscilar, né? Reiniciando ele aqui, o comprimento L ele pode ser medido com a régua e o período da oscilação, vamos colocar aqui 25 graus, só para a gente ficar bem fácil de observar o comportamento do pêndulo, né? Então, olha, o período da oscilação é o tempo em que ele leva para ir de um certo ponto, dar uma oscilação e voltar nesse mesmo ponto, né? Então, vamos tomar esse ponto aqui como referência, o período aqui do pêndulo, vamos marcar ele agora, ó. Então, tá aí. A gente tem aproximadamente 1,86 segundos de período, né? De acordo com aquela equação que a gente tinha visto, se eu diminuir o comprimento do pêndulo, esse período tem que mudar também. Vamos manter os mesmos 25 graus, só para facilitar a observação. Aqui eu vou reiniciar, e agora eu vou medir quando o pêndulo chegar nesse ponto aqui, ó. Dispara e volta. Então 1,48 deu um tempo ligeiramente menor do que na outra situação, e tem que dar mesmo esse tempo menor, né? Mas não muito menor, porque a gente tem uma variação com a raiz do comprimento e não com o comprimento em si, né? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A única coisa que a gente deve observar é a seguinte: na hora que a gente for colocar o pêndulo para oscilar, ó, vocês vão querer utilizar as chamadas pequenas oscilações. Vocês vão utilizar uma amplitude ali que em graus, né? Um ângulo de amplitude da ordem de 5 graus. Pode ser assim, 6, 7, tudo bem, mas não muito mais do que isso, né? Não é necessário medir com transferidor na hora, não. É só você visualizar que tem que tirar ele só um pouquinho além da posição de equilíbrio do pêndulo, né? Soltar e medir o período e o comprimento. Por que a gente tem que fazer com apenas 5, 6, 7 graus? Porque aquela equação que a gente viu no início, ela só vale para pequenas oscilações, certo? A validade dela é que a amplitude desse pêndulo simples seja muito pequena. Por isso você vai fazer dessa maneira. Só que aí você pode achar o seguinte, fala, nossa, mas assim fica muito mais difícil de medir o período. Então, o que você vai fazer? Em vez de medir apenas uma oscilação, você vai medir 10, né? Então, olha o exemplo. A gente vai disparar aqui quando o pêndulo chegar nessa posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui o tempo para 10 oscilações, 16,8 segundos, você vai dividir esse tempo por 10 e seria um tempo então de 1,68 para uma única oscilação, né? Se a gente tentar fazer só com uma oscilação, pode ser que a nossa precisão não seja tão boa. Eu até consegui chegar perto aqui, ó, 1,63 daquele 1,68. Mas fazer com 10 oscilações torna menos suscetível ao erro humano, né? Ao erro de você
marcar qual o ponto certinho do máximo de amplitude aqui para fazer essas medidas. Olha que aqui nessa simulação eu conto com esses parâmetros aqui, ó, azulzinhos aqui, nessas marcações aqui da amplitude, para me guiar. Você não vai ter isso quando você fazer a sua prática, né? Portanto, medir 10 oscilações vai deixar as suas medidas muito menos suscetíveis a eventuais erros de observação, né? O erro humano mesmo. Voltando agora para a nossa apresentação, está aqui a equação que a gente vai trabalhar, né? Mais uma vez, o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento, né? 2π e a aceleração da gravidade são constantes, e o nosso objetivo vai ser determinar a aceleração da gravidade no laboratório através de um método gráfico. Então a tabela que você vai construir dentro do laboratório é essa aqui: tempo ao quadrado, período ao quadrado, incerteza do período ao quadrado, comprimento e incerteza do comprimento aqui em centímetros, né? Para obter essa tabela aqui, você vai então começar com um primeiro comprimento de 65 centímetros e depois vai diminuir de 5 em 5 centímetros, sempre medindo o período de 10 oscilações, né, a cada alteração de comprimento, é claro. Né? Começa com 65 centímetros, mede o período de 10 oscilações, passa para 60, mede o período de 10 oscilações, 55 e assim por diante, até você obter 10 pontos. Por que você vai fazer isso? Se a gente tinha aquela relação de raiz quadrada, quando a gente eleva os dois lados ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada aqui, essa constante aqui fica independente da raiz quadrada, facilita um pouco na hora de encontrar o valor de G, porém, a sua tabela tem que ter os valores de período ao quadrado, e aí vai entrar bastante método dos máximos e mínimos que a gente vai ver em sala no quadro com um pouquinho mais de detalhes, né? Se você fizer então um gráfico em que no eixo Y vai o período ao quadrado e no eixo X vai o comprimento, a inclinação da reta vai ser 4π ao quadrado sobre G, e você extrai sem muitas dificuldades o valor de G, já que 4π ao quadrado não tem nenhuma medida, aqui são constantes, você pode fazer a continha numa boa com a inclinação que foi fornecida lá pelo Cy Davis, que vai te dar o valor da gravidade que você está procurando como o seu objetivo da prática. Ok? Então, podem começar e até o próximo roteiro em vídeo.